Olá a você que nos acompanha pela TV aberta, no canal 22 em sinal digital para toda a região e também nas redes sociais da TV União, Facebook e YouTube. Estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos previdenciários e trabalhistas. Está conosco a doutora Deise Siaco, advogada, especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. Doutora Deise, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda a mais um Região. Eu que agradeço, Magalhães, é uma honra participar aqui do seu programa. Doutora Deise, hoje vamos falar sobre o trabalhador rural, as dificuldades que esse trabalhador muitas vezes tem para comprovar o tempo trabalhado e se aposentar como um trabalhador rural. Então, eu inicio essa entrevista perguntando se o INSS, doutora Deise, oferece vantagens ao trabalhador rural na hora da aposentadoria. Realmente a legislação previdenciária, ela oferece algumas vantagens aos trabalhadores rurais, porque realmente eles merecem uma atenção especial, né? E essas vantagens são com relação à idade. Eles podem se aposentar mais cedo do que outros tipos de trabalhadores urbanos, aqueles que trabalham na cidade. E qual a razão dessa vantagem concedida a esses trabalhadores rurais? Olha, essa vantagem é devido ao fato do trabalhador do campo enfrentar muita dificuldade diariamente com as condições climáticas, né, intensas. Muito frio, muitas vezes, ou muito calor, muito sol, muita chuva. E também tem aquela questão da utilização dos agrotóxicos na lavoura, né, dos insumos agrícolas, que a gente sabe que hoje, com pragas, é muito difícil de se manter uma cultura sem a aplicação desses insumos, e o trabalhador fica ali diretamente exposto a esses agentes nocivos. A senhora disse que o trabalhador rural pode se aposentar mais cedo. Então, qual seria, hoje, a idade mínima para ele se aposentar? Para ele se aposentar por idade, né, as mulheres teriam aos 55 anos de idade e os homens aos 60 anos de idade, mas desde que comprovado o outro requisito, que é o tempo mínimo de trabalho na lavoura, que é de 15 anos. Mas uma observação assim até muito importante, que muito trabalhador do campo não sabe, é que na hora de se comprovar a atividade no campo, a mulher tem que comprovar efetivamente que aos 55 anos ela estava trabalhando no campo, e o homem tem que comprovar que aos 60 anos ele estava trabalhando no campo. Não pode ser antes disso, né? Se a mulher, por exemplo, parar de trabalhar no campo aos 50 anos de idade, ela já não consegue essa aposentadoria rural especial, né? Uma aposentadoria especial. Pode ser reconhecido como trabalhador rural apenas os empregados na zona rural? Não, não somente os empregados, né? Nós temos outros tipos de trabalhadores rurais e que é importante aqui que a gente frise quais sejam, né? São os trabalhadores que trabalham como boia fria e que também são chamados de diaristas. Eles costumam se deslocar para o campo com os turmeiros, né? Por exemplo. Tem também os trabalhadores avulsos, que são aqueles que trabalham durante as safras, né, e muitas vezes vêm para a cidade quando cessa a safra. Tem os trabalhadores da zona rural com carteira assinada e que, portanto, recolhem o INSS. Tem os produtores rurais, né, os pequenos produtores, que são aqueles que têm talão de nota. Tem os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, que consiste no seguinte: consiste quando trabalha a família toda no campo, num pedacinho de terra que às vezes o avô deixou, né, que o pai herdou, que a mãe herdou, né, e ali trabalham então pai, mãe, filhos, né, algum tio, para custear a sobrevivência. Nada de que seja assim tão vultoso, né? São pequenas agriculturas, pequenas criações de gado, de porco, né? E temos também os contribuintes individuais, aqueles que recolhem por conta própria. Doutora Deise Siaco, e quais os tipos de aposentadoria o trabalhador rural pode requerer?
Então, aqui nós temos primeiro a aposentadoria por idade rural, que é a aposentadoria mais comum, a mais solicitada. Temos a aposentadoria por idade híbrida, que é quem trabalhou rural e na cidade, e temos a aposentadoria por tempo de contribuição urbana, com contagem de tempo de atividade rural. Só para explicar um pouquinho essa última, que é um pouquinho mais difícil de entender, então, primeiro a híbrida, né? A híbrida conta-se o tempo rural e o tempo urbano. E essa aposentadoria por tempo de contribuição, que pós-reforma agora de 2019 foi até extinta, mas que pode eventualmente estar enquadrando alguém nas regras de transição, essa por tempo de contribuição urbana, a pessoa se aposenta com as regras de quem trabalha na cidade, né, da aposentadoria urbana, mas ela conta o tempo que ela trabalhou na roça, porque tem muita gente que começou desde criança na roça, né, mas que com 30, 35 anos, ou depois que casou, veio para a cidade. E esse tempo que trabalhou fica perdido? Não. Ele pode ser contado, acrescentado, averbado junto ao INSS, para que o valor do benefício tenha um acréscimo. Uma dúvida que certamente é recorrente, até em função da reforma da Previdência, é como funciona hoje a aposentadoria rural por idade. A aposentadoria rural por idade, ela é uma modalidade mais comum, como eu já disse, para os profissionais do campo. Ela exige 2 requisitos para o trabalhador, né, se aposentar. A idade mínima, que nós já falamos, e o tempo mínimo de trabalho no campo. A idade mínima, de 55 anos para as mulheres, é sempre bom repetir, e de 60 anos para os homens. Essa é a mais pedida. Doutora Deise, por que os trabalhadores rurais eles têm tanta dificuldade para se aposentar? Por que eles têm essa dificuldade até maior do que os trabalhadores da zona urbana? É porque nessa categoria, como o trabalhador não contribuiu para o INSS, para a Previdência, ele precisará comprovar que trabalhou ou que ainda trabalha no campo, na roça, e essa prova ela tem que ser feita não só com testemunhas, mas também com documentos. É aí a grande dificuldade, né? Na hora de se reunir documentos para se comprovar que trabalhou na roça. Não é fácil comprovar com documentos, e documentos contemporâneos, à época, né? Muitas vezes lá de muito tempo, né? Você sabe que as pessoas que trabalham no campo começam muito cedo. Eu, por exemplo, vejo casos de pessoas, casos e mais casos de pessoas que começam aos 7 anos de idade. Eles vão para a escola de manhãzinha, né? Mas logo que chegam, eles já vão para a lavoura ajudar os pais. Não é? E isso é importante que se diga também, que o INSS considera só a partir de 12 anos de idade. Antes disso, esse tempo fica perdido, fica só como uma colaboração mesmo para a família, né? Mas o grande entrave é reunir documentos, mesmo porque a pessoa do campo ela tem um menor grau de instrução. Muitas vezes não sabe ler e escrever, só assina o próprio nome, ou se sabe muito pouco, não tem essa habilidade com documentos para poder ficar procurando aí, remexendo as gavetas e encontrando a documentação. Então, não é fácil essa tarefa, e por isso que de cada 10 pedidos, né, 3 são aprovados no INSS. E em que consiste, doutora Deise, a aposentadoria híbrida por idade? É aquela que o trabalhador ele elaborou um tempo na roça e algum tempo na cidade. É muito comum, viu? E na aposentadoria híbrida, é possível que os trabalhadores somem esses 2 períodos, o tempo da roça e o tempo do urbano na hora de se aposentar, né, e obter o seu benefício previdenciário. São muitos os trabalhadores que migram da zona rural para a cidade e vice-versa, né?
para os centros urbanos. Então, esse tipo de aposentadoria, ele é muito solicitado também. Muita gente já deve ter feito isso. Olha, o homem, principalmente, trabalha um tempo na roça, né? Depois o trabalho na roça fica escasso, ele não encontra lavouras aí para ele fazer uma colheita ou para ele ajudar no plantio. Ele pega e vem para a cidade, trabalha como pedreiro, por exemplo. E depois, quando começa a safra de novo, quando ele encontra mais trabalho, ele volta para a roça. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Magalhães? O trabalhador do campo, ele é muito fiel ao trabalho do campo, ele gosta de trabalhar no campo. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que quando trabalham no campo e o trabalho fica escasso, elas vêm para a cidade trabalhar como doméstica, elas têm até a carteira assinada, férias, 13º, mas a hora que surge o trabalho no campo, elas não resistem, elas voltam porque gostam mesmo de trabalhar no campo. Interessante. Olhando para esse aspecto da documentação, isso quer dizer, conforme a senhora explicou, que se o trabalhador trabalhou na roça e depois veio para a cidade, ele pode juntar esses 2 períodos para pedir a aposentadoria? Sim, ele pode juntar, né? Em outras palavras, né, os trabalhadores rurais que migraram, que vieram para a cidade, saíram lá do campo e não tem todo o período, assim, 15 anos trabalhado na roça, ele quer complementar com o tempo urbano, né, para compor o período mínimo necessário para poder se aposentar. Com todas as mudanças na Previdência, existe ainda a aposentadoria rural por tempo de contribuição, doutora Deise? A aposentadoria rural por tempo de contribuição, ela é uma alternativa àqueles trabalhadores que não querem usar a idade, aguardar a idade para a obtenção do benefício. Geralmente porque eles começaram a trabalhar muito cedo e já obtiveram um bom tempo de serviço. Isso é muito raro, né? Porque essa aposentadoria, igual a dos profissionais urbanos, dos profissionais da cidade, né? Ela pode ser utilizada tanto para trabalhadores que possuem tempo de serviço urbano e rural, fazendo a averbação do tempo rural, quanto por aqueles que têm apenas o trabalho rural. Só é importante saber que esse tipo de benefício vale a pena para aqueles que recolhem para a Previdência, se for por tempo de contribuição. Eles têm que ou ter trabalhado com carteira assinada, ou ter tido, né, recolhido como contribuintes individuais, o que é muito difícil, não é fácil de se conseguir 30 anos como trabalhador rural registrado em carteira. Doutora Deise Siaco, e qual trabalhador rural pode se aposentar sem ter contribuído para o INSS? É justamente aquela aposentadoria especial do trabalhador rural que quer se aposentar por idade, ou então daquele boia fria, né, que eles não têm recolhimentos, né, o boia fria, o diarista, né, que eles chamam diarista também, ele pega a transporte com turmeiros, não é mesmo? E tem aquele que trabalha em regime de economia familiar, dificilmente eles contribuem para o INSS, né? Então, esse é que não precisa comprovar contribuição. Mas, por um lado, isso é muito ruim, porque quando você contribui, você não precisa comprovar que trabalhou na roça. E essa é a grande questão. Quem não contribui tem o dever de contribuir, aliás, de comprovar o tempo que trabalhou na roça, o que é muito difícil. Os demais trabalhadores rurais, eles vão precisar, então, comprovar o recolhimento. Sim, os demais vão precisar, que são os empregados, né, que eles têm carteira assinada, são os contribuintes individuais, aquele que recolhe por conta, os safristas, né, eles precisam contribuir normalmente. Esse tempo mínimo de contribuição, para quem quiser se aposentar com aposentadoria híbrida, é de 180 meses, ou seja, 15 anos, ou pode ser menos? É muito boa essa pergunta, porque
antes da reforma da Previdência, os interessados na aposentadoria híbrida, né, eles precisavam ter, no mínimo, 180 meses de carência, ou seja, 15 anos no mínimo, somando o tempo urbano e o tempo rural, e a idade de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Mas essa carência que a gente chama, esse tempo mínimo de contribuição, né, pode variar segundo a data de filiação do trabalhador ao regime de previdência. Isso significa, a data de filiação é quando que ele começou a constar como trabalhador nos cadastros do INSS. Essa data é muito importante. Olha, só para se ter uma ideia, quem se cadastrou há 30 anos atrás, que foi 1991, por exemplo, ou 1992, né, ao invés de 180 meses de comprovação, ele precisa comprovar muito menos. Ele precisa comprovar 60 meses apenas, que são 5 anos. Olha a diferença. Então, a data de filiação aos cadastros do INSS é muito importante, porque pode diminuir e bastante esse tempo de carência, esse tempo mínimo que se exige para se aposentar. E ainda, né, só para se ter uma ideia, esse tempo de contribuição, esse tempo de carência, ele foi aumentando gradativamente a partir de 1991, né, até que em 2011 se atingiu esses 15 anos de carência que tem que ser contados até a reforma de 2019. Quando veio a reforma de 2019, passou para 20 anos para os homens apenas. Para as mulheres, continuou a carência de 15 anos, mas para os homens, passou-se para 20 anos de carência. Falando em reforma, doutora Deise, sendo a última em novembro de 2019, como ficou a aposentadoria rural? Teve ou não alguma mudança? Para quem cumpriu todos os requisitos necessários antes da reforma, mesmo que faça o pedido da aposentadoria rural somente agora, eles seguirão as regras anteriores, né, em razão do direito adquirido, que a gente sempre comenta aqui. Mas para quem solicitar a aposentadoria rural por idade, as regras continuam as mesmas, o que é muito bom. 15 anos de atividade rural e 60 anos de idade, se homem, 55 se mulher. Mas para a aposentadoria rural híbrida, essa sim houve alteração. Passou de 15 anos para 20 anos, né, como carência, e a idade mínima das mulheres subiu para 62 anos. Né? Isso só para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência, né? Quem começou a contribuir agora tem que entrar, se adaptar às novas regras da Previdência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela sofreu uma grande alteração. Ela foi extinta, para se ter uma ideia. Só pode se aposentar agora por idade. Né? Só resta essa opção, a não ser que entre em algumas regras de transição. E para saber se entra ou não em algumas regras de transição, é importante procurar a ajuda de um advogado, né, para que ele coloque tudo isso no sistema e veja realmente se existe forma de se aposentar antes, obedecendo a alguma regra de transição. Qual o valor da aposentadoria rural especial, ou seja, para o trabalhador rural por idade que não recolheu e nem foi registrado? Se ele não recolheu, não foi registrado, né, ele é chamado de segurado especial, né, aquele que não contribui para o INSS, ele tem o benefício no valor equivalente a um salário mínimo apenas, que hoje equivale a R$ 1.100. Olha só o dinheirão, hein? Não dá para muita coisa, mas é como eu sempre digo aqui, eu sempre explico, a aposentadoria, ela é estabelecida como assim, uma questão social para o trabalhador, para garantir mais a sobrevivência. É por isso. Agora a pergunta que está sendo mais enviada aqui pelos nossos telespectadores
é como fazer para comprovar que trabalhou no campo, na roça, quando não tem nenhum registro em carteira. Essa questão é tormentosa, como nós já falamos. Tem que fazer a comprovação do segurado especial, não só com testemunhas, né, que é o diarista, o boia-fria, aquele que trabalha com a família, né, sem registro em carteira, ele tem que apresentar prova documental. Contribuições, ele não tem as guias para comprovar que ele trabalhava no campo, mas ele tem outras formas. A primeira coisa que ele tem que fazer é uma autodeclaração. É um documento que já vem pré-impresso pelo INSS e lá ele tem que fazer o preenchimento, colocando os dados pessoais, colocando todas as funções dele, o que ele fazia, era colheita, ele cuidava de gado, ele fazia cercas, enfim, ele tem que listar as atividades no campo. Eu acho muito engraçado que quando eu entrevisto alguém nesse sentido, trabalhador rural, ele diz assim, meu senhor, o senhor João, o que é que o senhor fazia lá na roça? Ele responde assim, eu fazia de tudo. Eu digo, mas o quê? E ele tem dificuldade de enumerar as funções, porque eles são simples realmente, e eles acham que falar eu fazia de tudo já satisfaz a resposta, mas não é. Precisa especificar cada atividade, a simplicidade do trabalhador do campo, né? Então, essa autodeclaração também pede para que indique os lugares onde trabalhou. Então, ele tem que se lembrar, ele tem que puxar pela memória, e muitas vezes ele não tem essa facilidade de falar, eu trabalhei na fazenda que chamava não sei o quê, que ficava não sei onde. Ele diz, eu não me lembro, eu não consigo me lembrar. Muitas vezes ele precisa da ajuda, assim, de um empurrão, né, dos próprios colegas que trabalharam com ele tem que buscar por esses colegas de profissão para que comecem a lembrá-lo dos lugares por onde eles passaram. Olha a simplicidade. Fora isso, os documentos, né, que mais são... onde mais ele encontra provas, né, de que realmente ele trabalhou no campo, são a certidão de casamento, geralmente consta ali o que ele trabalhava, que ele era lavrador, o homem consta, a mulher geralmente não, consta que era do lar, embora ela também trabalhasse na lavoura, ela tem essa desvantagem. Mesmo quando ela respondia em muitos lugares que ela era trabalhadora rural, eu trabalho na roça, né? Respondia assim, a pessoa do outro lado colocava do lar. E isso traz uma enorme desvantagem para a mulher na hora dela comprovar o trabalho na roça, né? Tem certidões de batismo, muita gente vai até a igreja para comprovar. Tem os contratos de arrendamento ou parceria, que muitas vezes o próprio trabalhador fez, ele era meeiro, mas que às vezes o pai fez e ele trabalhava com o pai na lavoura, né? Tem documentos que constam nos sindicatos de trabalhadores rurais, para os trabalhadores mais antigos, documentos de propriedade rural. Por exemplo, ele tinha um pedacinho de terra, isso é um início de prova, de quando ele herdou, de quando foi feito o inventário, ou que o pai já tinha esse pedaço de terra, ou que a mãe já tinha esse pedaço de terra. Bloco de notas do produtor rural, uma procuração, por exemplo, que foi feita onde conste que ele tinha a função de trabalhador rural, né? Uma ficha médica, lá em postinhos de saúde, nos hospitais, no AME, né, que é o Ambulatório Médico do Estado de São Paulo, né, e também documentos de escola. Os documentos de escola, eles são muito bons para comprovar que quem estudou na roça geralmente trabalhou na roça, é um início de prova. E o título de eleitor, mas o título de eleitor não é aquele verdinho, não, aquele mais recente, é aquele mais antigo, um quadrado, né, com uma foto bem grande, bem antigo, que muita gente aí na hora de fazer limpeza nas gavetas acaba jogando fora, infelizmente. Doutora Deise, para finalizar, qual o recado que a senhora dá para quem se aposentar como trabalhador rural? Quem quer se aposentar, Magalhães, não pode ter preguiça, ele tem que remexer as gavetas,
ele tem que procurar por pessoas que trabalharam com ele não pode desanimar. A procura é difícil, não é fácil de encontrar documentos daquela época, mas se tiver um pouco de boa vontade, se tiver ânimo para fazer isso, consegue encontrar sim, né? Tem que ir em diversos estabelecimentos públicos, mas acaba, sim, encontrando. E o outro conselho, o outro recado que eu dou é que peça a ajuda de um profissional, de um advogado que milite nessa área de previdência social, que tenha prática com esse tipo de pedido, porque sozinho é bem complicado dele conseguir essa aposentadoria rural. A aposentadoria rural é um tipo de aposentadoria que não é um bicho de 7 cabeças para se conseguir, mas precisa de ajuda, sim, de um bom profissional. Sem dúvida. Nesse caso, pelo que nós pudemos perceber aqui, ao longo da nossa conversa, é imprescindível que você tenha um advogado especializado para lhe orientar. Doutora Deise, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, por essa prestação de serviço ao nosso telespectador e também ao internauta que nos acompanha. Eu que agradeço, Magalhães. Até a próxima. Até a próxima. O Região vai ficando por aqui. Até mais.